Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, graças ao Senhor pela sua vida aqui comigo no canal Reino em Pauta, onde temos o encargo de levar uma palavra de Deus ao seu coração todas as manhãs. Queridos, é uma alegria muito grande falar a vocês, eu estou falando sobre o caminho do ouro. O caminho do ouro que é o próprio Cristo, né? Que nos levou a Deus através da sua vida na cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo, doando, se entregando, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Queridos, eu estou no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, o versículo 7, que eu falei na última reflexão, que fala acerca de Paulo dizendo: mas para mim o que era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 8 diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aleluia. Olha só, irmãos, que realidade que Paulo tem, né? Ele ganhou uma realidade, queridos, que nós precisamos imitá-lo. Quando Paulo disse assim: vocês podem me imitar, olha, é maravilhoso, é glorioso a gente pelo menos desejar imitar Paulo na sua vida com Deus, né? Então ele fala assim, mais do que isso, né? Mais do que considerar a perda, ele diz assim: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. É interessante, né? O evangelho moderno, ele ensina que nós, seguindo o evangelho moderno, nós ganhamos, né? Não é assim? Nós ganhamos as coisas. No evangelho que Paulo prega, que é o genuíno evangelho, ele está dizendo que nós perdemos todas as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você usa a sua fé para ganhar ou para perder? Ih, pastor, agora você fez uma pergunta difícil. Realmente é difícil. Porque geralmente quando se fala da fé, a gente fala: eu vou usar a fé para comprar um carro. Quer que fale uma coisa para você? Você não precisa de fé para comprar um carro, você precisa de dinheiro ou de crédito. Eu vou usar a fé para me comprar uma casa. Irmãos, naturalmente você vai ter que ir lá no banco, tentar financiar ou pagar à vista. Oração você precisa. Agora, a fé, eu preciso entender a fé de forma mais profunda. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim, por Cristo eu perdi todas as coisas. Se eu perdi todas as coisas, acabou o meu eu em Cristo. O grande problema é que nós juntamos-se a Cristo, tá? E juntamos ao nosso eu também. Tentamos andar com as duas coisas. Então eu ando com Cristo e ando comigo. Então, Cristo é o meu Senhor, mas eu também sou Senhor. Então, eu faço, eu quero, eu tenho e vou e não sei o quê. Gente, essa não é uma guerra cotidiana? Diga para mim, não é uma guerra que você passa diariamente? Claro que é. Claro que é. Por quê? Por causa do governo interior, por causa da alma caída. Então, Paulo é um exemplo glorioso aqui no que diz respeito ao caminho do ouro. Gente, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele trouxe Deus, ele trouxe Cristo e inseriu Cristo dentro de mim e dentro de você. Se Cristo foi inserido dentro de mim e dentro de você, agora nós temos um governo. O governo é cristocêntrico. Agora, nós não queremos mais seguir os nossos preceitos e os nossos conceitos, ou fazer alguma coisa sobre os nossos conceitos. Agora, nós precisamos entender que em Cristo nós temos que perder todas as coisas. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: você perdeu tudo por Cristo? Ou você ainda carrega uma tradição nas suas costas? Ou você ainda é um crente que tem a palavra, que tem a Bíblia, mas carrega a sua tradição. E você está abraçado com a sua tradição e diz assim: eu não abro mão. Não abro mão. Gente, Cristo é novidade de vida. Cristo Jesus é Jesus vindo para cuidar da sua vida. É Jesus vindo para ministrar a sua vida. É Jesus vindo para fazer você um novo homem e uma nova mulher. Esse novo homem, essa nova mulher, recebe o direito de ter uma nova história.
Quem escreve a história da nossa vida a partir do momento que ela entroniza-se em Deus é Deus. Por isso que Davi exclamava dizendo: o Senhor é o meu pastor. Originalmente falando, e não me falta, porque o Senhor está comigo, o Senhor está em mim, né? Por isso que o salmista exclamava ainda mais: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Por isso que o salmista dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que coisa tremenda, né? Essa convicção, queridos, ela me leva, me reporta, assim, a algo glorioso, algo maravilhoso, uma experiência extraordinária. Paulo diz assim: então, eu já perdi, por isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui, irmãos, eu as considero como esterco. Gente, esterco, todos sabem que é um esterco, né? Ele está comparando a sua verdade, o seu achismo, como esterco. Você não vai pegar um esterco lá de volta e colocar em você, uma vez que já foi limpo. Você está entendendo? Você consegue entender isso no Espírito? Que Deus está oferecendo uma nova vida? Você consegue entender que o que Deus está querendo fazer é novo? Você está entendendo que Deus está estendendo um plano salvador, remidor na nossa vida? Você consegue entender por que a cruz de Cristo? A cruz, qual é o sentido da cruz para você? Alguém olha e vê uma história. Cristo morreu na cruz. Cristo morreu, sofreu, foi difícil. Irmãos, não é simples isso. A cruz é viva e ela tem que estar dentro de nós. A cruz tem que ser uma realidade dentro de nós. A cruz, irmãos, ela trouxe Deus para a terra e levou o homem para Deus. A cruz, queridos, ela estabeleceu o ponto predominante da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é o amor. O amor é o ponto predominante. Primeiro, amar a Deus, o amor do homem para Deus. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então o amor está no centro da vontade de Deus, da realidade de Deus. Por isso, o caminho do ouro não tem como fugir deste amor. O ouro é a inserção de Deus dentro de você. E o instrumento dessa inserção é a cruz. É o caminho. É onde Jesus se entregou. É onde Cristo foi revelado. Isto é, onde Deus foi revelado. É através do sacrifício de Jesus que Deus foi revelado. E isso traz para mim e para você um peso de glória. Por isso que Paulo, ele tem essa certeza, porque ele ganhou essa realidade. E essa é uma realidade que nós precisamos ganhar todos os dias. Precisamos crescer na visão do ganho dessa realidade, para que não possamos nos conformar com aquilo que está acontecendo à nossa volta, tomar a forma com o sistema do mundo, com as coisas que não são, ou que parece que são, mas não são. É preciso, queridos, viver uma nova dimensão de vida. É preciso, queridos, ter um novo tempo e viver de novo todas as coisas. Abra o seu coração para entender com profundidade. Deixa Deus liberar sobre você as profundidades dessa palavra, tá? Porque a palavra, queridos, o profeta diz que ela vai e só volta quando conclui o trabalho dela. Então, quando você libera uma palavra, essa palavra começa a trabalhar na vida da pessoa, até que essa palavra retorne trazendo seus frutos, né? E Paulo, então, verso 8, me admira muito. Eu considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, a quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco. Sabe, amados irmãos, as coisas velhas, muitas vezes, nós tomamos de volta elas. E uma coisa velha só traz problemas, sabia? Se você pegar, por exemplo, o sofrimento antigo
e trouxer à sua mente, você vai sofrer de novo. Se você pegar uma dor antiga e trouxer essa dor para a sua mente, você vai sofrer de novo, vai sentir a dor de novo. É por isso que a palavra ensina a descansar. A palavra, o próprio Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você esteja sofrendo porque está vivendo o passado. O passado está fazendo você sofrer. Eu quero nessa manhã fazer uma oração de liberação do passado. Vamos liberar o nosso passado? Vamos seguir um novo tempo? Cristo é novidade de vida, diz a palavra. O caminho do ouro, irmãos, exige uma entrega total. O caminho do ouro exige não uma instituição, mas uma constituição. O caminho do ouro te chama para entender com profundidade o que Deus tem e o que Deus é e o que Deus vai fazer. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por este momento. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela palavra liberada nessa sexta mensagem desta série. Deus ministra a cada um. Nós estamos orando e abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, queridos. Que o Senhor continue liberando vida sobre o seu coração. E até amanhã. Beijão.